Olá, este é o Minutos que Transformam, um programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe nas demais redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam edificadas. Primeiro livro de João, primeira carta de João, capítulo 3, diz assim, verso 7 em diante. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se não pode viver pecando, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Quem é seu pai? De quem você é filho? Tem um monte de gente que pensa, todo mundo é filho de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que quem creu em Cristo Jesus recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Isso aí está lá em João, capítulo 1, verso 12. Se você não crê em Jesus, você não é filho de Deus. Pastor, então de quem que eu sou filho? Você é filho do diabo. Eita, pastor, mas agora como é que eu vou saber se eu sou filho de Deus ou se eu sou filho do diabo? A Bíblia nos ajuda a entender e saber quem é o nosso pai. Quer fazer o teste de DNA da sua vida espiritual, saber quem é o seu pai? O texto nos responde. Aquele que vive na prática do pecado, esse é filho do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aquele que vive pecando o tempo todo, que não se importa em agradar a Deus, este é filho do diabo. Aí você vai me dizer, pastor, mas todo mundo peca. Todo dia eu peco, todo dia eu erro, então eu acho que eu vivo pecando, então eu sou filho do diabo. Calma, deixa eu te explicar. Eu quero ilustrar isso da seguinte forma. Uma vez por ano eu jogo bola lá no acampamento da igreja. Talvez seja o tempo do ano em que eu consigo fazer alguma atividade física. O fato de eu jogar bola uma ou talvez duas vezes no ano, no acampamento ou em um outro evento da igreja, faz de mim um atleta ou um jogador de futebol ou alguém que pratica esporte ou o esporte futebol? A resposta é óbvia, não. Mas você jogou futebol um dia, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 dias no ano. Mas mesmo que eu tivesse jogado bola 10 vezes durante 365 dias, isso não significaria dizer que eu sou alguém que pratica esportes. Pois bem, quando a gente fala de viver em santidade, de ser filho de Deus, não significa dizer que a gente não vá em algum momento pecar, errar, tropeçar. Infelizmente, esta é uma realidade. Mas o Filho de Deus não é aquele que um dia mentiu, é aquele mentiroso que constantemente está a mentir. Este é o filho do diabo, né? Não é aquele que um dia mentiu, mas é aquele que fica mentindo o tempo todo. O filho do diabo é aquele que não apenas um dia roubou, mas que vive do roubo o tempo todo. Perceba a diferença. De repente, em algum momento, você pode ter um desvio do seu comportamento e ter feito algo desonesto. Mas isso aconteceu, você se arrependeu, abandonou aquele pecado, de forma então que você não é filho do diabo, você é filho de Deus, teve arrependimento, teve mudança de vida. O filho de Deus, ele peca, mas sofre pelo seu pecado, lamenta pelo seu pecado, busca mudança, quer o conserto, busca ajuda. Senhor, me ajude a abandonar o meu erro, a abandonar o meu pecado. Se essa não é a sua relação, a sua postura com o seu pecado, então você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Se você vive pecando e as pessoas, quando vão chamar a sua atenção, você vira e fala, olha, cuida da sua vida, o problema é meu, eu vivo assim, eu sou assim, e se você quiser, conviva comigo desse jeito, então você não é filho de Deus, você é filho do diabo. A pergunta então, quem é seu pai? Se você é filho de Deus, você até vai errar. Infelizmente nós erramos. Mas você vai se arrepender, você vai lamentar e chorar pelo seu pecado, você vai buscar transformação, mudança, e vai buscar isso em Cristo Jesus. Se você não é filho de Deus, você vai pecar, pecar, pecar e viver pecando e até em alguns momentos dar risada da sua condição. Mas tem uma boa notícia. Se você talvez tenha se visto como filho do diabo, o texto nos diz que Deus enviou seu Filho Jesus para destruir as obras do diabo. Talvez você diga e fale, pastor, mas eu não consigo lutar contra o meu pecado. Eu erro e eu não consigo, eu até tenho vontade, mas eu me vejo como filho do diabo porque eu vivo pecando, eu vivo cometendo esse mesmo erro sempre.
Sozinho você não vai conseguir. Mas Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo, para pôr fim a esta sua filiação do diabo e pelo poder do Espírito Santo agindo em seu coração, pela fé em Cristo Jesus, você será feito filho de Deus, porque Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Crê em Cristo Jesus e você vai deixar de viver pecando para viver buscando agradar ao nosso Deus. Mas sem Cristo é impossível abandonar o pecado. E se eu não abandonar o pecado, se eu não mudar a forma como eu me relaciono com Deus e também como eu me relaciono com os meus erros, comigo mesmo, se eu não mudar isso, eu não serei filho de Deus, serei filho do diabo e estarei condenado com o diabo para todo sempre. Que Deus seja o seu Pai por meio de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.